Talvez você já tenha se deparado com o conceito de se sentir merecedor para conseguir receber as graças divinas, né, o amor de Deus, né, a prosperidade e a abundância na sua vida. Mas talvez você também nunca tenha refletido sobre profundas culpas inconscientes que você carrega, há muitos anos e que não permitem então você se abrir para esse tal merecimento. Nesse vídeo aqui, eu quero dividir com você uma história pessoal onde eu pude acessar uma memória muito profunda relacionada a crenças que eu não sei de onde eu tirei, né? Enfim, coisas de infância associadas a dinheiro, a vida financeira, e que no momento que eu pude observar aquilo e desconstruir aquilo, a minha vida financeira realmente catapultou, ao ponto de eu poder falar para você que praticamente em um ano eu fui capaz de multiplicar por quase 10 o faturamento, né, o volume de abundância, prosperidade financeira mesmo que corre na minha vida. E eu também quero te contar sobre o exercício que eu fiz, que me ajudou nesse processo, e te indicar um outro exercício de reflexão que vai ser uma pergunta muito dura aí para você fazer, muito profunda, que vai precisar realmente refletir bastante sobre isso, mas que pode sim te trazer muita clareza, muitos novos questionamentos sobre por que talvez a prosperidade não esteja batendo com força na sua porta. Se você já me conhece, deixa o joinha aqui embaixo, que isso ajuda esse vídeo a chegar em mais gente, e deixa aí também marcado o sininho para você poder receber notificação dos próximos vídeos. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Cassaú, seja muito bem-vindo, e vai ser um prazer aqui poder dividir com você. Se você gostar, se inscreve no canal para você poder também receber notificações dos próximos. No ano passado, eu iniciei minha formação como facilitador de Breathwork através da escola Alchemy of Breath, uma instituição da Itália, certificada pela IBF, que é a International Breathwork Foundation, onde a gente aprende a utilizar técnicas ativas e terapêuticas de respiração que nos ajudam a chegar em estados ampliados de consciência, investigar memórias, investigar traumas, investigar sankaras, as feridas da nossa consciência. Muitas das vezes que aconteceram lá na nossa infância, aconteceram lá em episódios muito sutis, situações mesmo do dia a dia, assim, do cotidiano de qualquer família, de qualquer escola, de qualquer infância, e que marcaram alguma imprint ali, né? Alguma estampada ali na sua consciência, na sua forma de ler o mundo e de agir diante disso. O primeiro ocidental a falar do uso da respiração como uma ferramenta para a dissolução de traumas foi o Reich, pai da terapia corporal. O Reich era um discípulo de Freud lá na década de 20, de 30, que contribuiu um monte para o desenvolvimento da psicologia nas linhas que utilizam do corpo como ferramenta de interpretação da psique. Já na década de 60, o psiquiatra Stanislav Grof, que fazia pesquisas com o uso de psicodélicos que ainda eram liberados nos Estados Unidos, especialmente o LSD, e pesquisava a aplicação dessas substâncias para a investigação de memórias e traumas e como ajudar pacientes a atravessar os seus processos terapêuticos, os seus medos, os seus traumas e, enfim, tornar a sua vida melhor. Ele também foi um pioneiro no uso da respiração como ferramenta para acessar estados expandidos de consciência, similares aos que eram possíveis de serem acessados com o uso de psicodélicos. E de lá para cá, várias outras técnicas já nasceram, de respiração xamânica, Soma Breath, respiração Wim Hof, o método Wim Hof, respiração renascimento, diversas outras ferramentas que utilizam, tecnologias, gosto de chamar, que utilizam da respiração como ferramenta de autoinvestigação. Todo esse conhecimento, todas essas tecnologias também têm muita raiz, têm muito fundamento nas tradições yogis, do Raja Yoga, no Hatha Yoga, no uso de pranayamas, no uso de bandas, no uso da respiração como um todo, como um veículo de navegação da mente, do espírito e das energias que acontecem aqui nessa troca a 100% do tempo que acontece com o cosmos. E durante a minha formação como facilitador, eu precisei participar de muitas sessões de breathwork. Semanalmente eu me deitava para respirar por meia hora, uma hora e meia, enfim, várias sessões distintas. E em uma dessas sessões, mais ou menos em maio, junho do ano passado, eu acessei uma memória muito profunda relacionada ao meu irmão. Mas antes de eu te contar essa memória, eu quero te convidar para participar de uma sessão comigo. Hoje à noite, às 20h20, vai acontecer o segundo encontro do Mapa das Sincronicidades. E hoje eu vou conduzir ao vivo uma experiência de breathwork para quantas pessoas quiserem participar. Você pode fazer isso de maneira segura, à distância da sua casa, simplesmente acompanhando pela internet e se rendendo ao processo. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre consciência respiratória, alongamentos que vão te ajudar na sua respiração para poder fazermos esse encontro juntos e darmos um mergulho profundo juntos. E eu quero dividir essa experiência justamente para dar acessibilidade a uma ferramenta tão poderosa que é simplesmente respirar de maneira consciente até você acessar lugares dentro de você que você nem sabia que existiam e que podem revelar segredos, traumas,
crenças e oportunidades de limpeza das lentes pelas quais eu enxergo a vida à minha volta. Então, se você não está inscrito ainda no evento Mapa das Sincronicidades, aqui embaixo vai ter um link. Aproveita para assistir a aula 1, que já ficou gravada e que você pode acompanhar hoje também, antes desse nosso encontro de noite, que vai ajudar bastante a você conseguir dar um mergulho ainda mais profundo na nossa experiência, tá? E saiba também que essa prática tem sim algumas restrições de saúde, então não participe caso você esteja grávida, já sofreu algum tipo de aneurisma, tem doenças cardiovasculares, pressão alta não regulada por medicamentos, histórico de epilepsia, glaucoma ou deslocamento de retina, quadro de esquizofrenia ou bipolaridade, histórico de surto psicótico ou faz uso de medicação tarja preta, ok? Se você atende qualquer um desses critérios, não participe do encontro de hoje. Pode participar para meditação, mas não faça o breathwork, tá bem? Feito o convite, deixa eu partilhar com você então essa experiência. Muitas das vezes, quando eu me deito para respirar, para fazer uma sessão de breathwork, até quando eu me autoguio sozinho em casa também, o que é um pouco difícil, porque requer muita concentração no meio de uma experiência musical, sonora, respiratória, tudo ao mesmo tempo. Para mim, eu prefiro ter uma guiança junto comigo, né? Então, tenho um amigo aqui no Rio de Janeiro que guia também e que de vez em quando me ajuda. Mas quando eu me deito para mergulhar nessa experiência, um dos principais sentimentos assim que eu sou acometido e que todos os meus alunos também que respiram também são acometidos, é um sentimento de amor muito profundo, assim, de origem da verdade do que você é. E nesse lugar ali, quando a gente se conecta com esse espaço dentro da gente, que eu acredito ser ali o limiar entre Vijnana Maya Kosha, Ananda Maya Kosha, né, os corpos mais sutis nossos, assim, o corpo de sabedoria, o corpo causal, o corpo existencial dentro dessa estrutura humana, né, que a gente interpreta. Quando a gente toca nesse lugar, eu sinto que toda a sabedoria que eu preciso começa a borbulhar de dentro para fora. Então surge muita clareza sobre o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, com quem eu preciso falar. Vem tudo isso, né? E tudo isso fundado num sentimento de rendição à vida, num sentimento de rendição ao amor, que é aquilo que eu sou e que tudo que é. Só preciso me lembrar disso com mais constância. E nessa sessão específica ali entre maio e junho do ano passado, eu não estava com uma intenção clara relacionada a dinheiro, abundância, alguma coisa do tipo. Eu simplesmente me abri e falei assim, bom, o que eu tenho para investigar hoje, para ver hoje, né? E eu me vi sendo transportado para minha infância, assim, em torno dos 10, 12 anos, onde meu irmão mais velho, né, eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas o meu irmão do meio, ele sempre foi a figura bem-sucedida da família, assim, teve melhores empregos e ganhava muito bem, e era aspirante a ser, sabe, super bem na carreira e tudo mais. Ele sempre foi esse personagem, né? E eu me via, assim, criança, olhando para ele, assim, como se eu estivesse num corpo de criança, olhando para ele, assim, para cima, querendo amor dele, querendo a aprovação dele, que ele foi uma figura muito importante para mim, ainda é. Então eu tinha essa necessidade, esse desejo de ser amado por ele. E todos nós temos o desejo de ser amado, ainda mais pelas nossas figuras de autoridade, pelas nossas figuras de referência, nossos pais, nossos irmãos mais velhos, nossos professores, enfim, todos eles. E justamente pelo nosso desejo constante de ser amado por essas figuras, que eles são os que mais podem nos machucar, os que mais podem infligir crenças, traumas e comportamentos nocivos ou ocultos dentro de nós. E não porque eles querem, porque eles são malvados, porque eles estão sendo eles estão sendo humanos, dentro das próprias limitações deles. Então, a maneira deles de agir, que pode ser, muitas das vezes, deturpada de alguma maneira, cria comportamentos dentro de nós que também são uma visão distorcida do que é verdadeiro, o que é amoroso, o que é justo, o que é correto. Mas nesse momento que eu acessei essa memória de eu me ver criança e ver meu irmão grande e bem-sucedido, né, sempre foi essa referência mesmo da abundância, da prosperidade na família, veio assim um insight claro de eu falar assim, para mim mesmo, né, tipo como se eu estivesse dentro de uma energia de consciência clara, de clareza. E foi assim, você tem medo de ser próspero, você tem medo você sente culpa de ser próspero, de ser abundante, porque você tem medo de frustrar o seu irmão. Como se, ao eu ocupar esse espaço dentro do ecossistema familiar, eu então teria que tirá-lo do lugar, do mais bem-sucedido da família. E olha, nessa idade, eu não tinha uma visão assim de competição com meu irmão. Na verdade, eu queria o carinho dele sempre, queria o amor dele. Ele era para mim uma referência quase paternal. É difícil dizer, mas eu nunca gostei de competir. E teu pai gostava muito de, sei lá, jogar jogo de tiro, jogo de corrida, jogo de luta, jogos que competem. E eu queria jogar jogo de aventura, jogo que coopera, sacou? Mas veja só, eu encontrei em algum lugar dentro de mim um pensamento de que se eu me tornasse cada vez mais bem-sucedido, ganhasse tanto quanto ele, eu ia estar competindo com ele.
pelo espaço que a gente ocupa dentro do ecossistema da família, dentro da ponte de energia, né, que é a família. Cada um ocupa um papel dentro da sua família. E como eu disse, ao tirá-lo de um determinado papel, o meu medo era de frustrá-lo, de fazê-lo se sentir inferior, se sentir menor, se sentir que perdeu para alguém, como se a gente estivesse competindo. Olha que loucura. Quando eu estava descendo da experiência de breathwork, porque a gente tem um ciclo de subida da respiração depois de descida, quando eu estava na descendência, eu comecei a ter muita clareza sobre esse pensamento e falar assim, meu Deus, como que isso permeou a minha vida até os meus 33 anos? Quantas vezes eu inconscientemente me autossabotei, procrastinei projetos, evitei ter riscos, evitei me expor a riscos novos justamente pelo medo de crescer demais e perder esse amor, essa relação do meu irmão que era de cima para baixo. Eu já até tive essa conversa com ele, contei essa história para ele, e ele falou assim, mano, que loucura, de onde você tirou isso? É óbvio que eu falei assim, eu sei, mano, eu sei que é óbvio que você não ia pensar nada desse tipo. É claro, né, você me ama, mas a nossa mente funciona de maneiras muito subversivas. E a gente cria essas feridas, essas formas de pensar que tem a ver com, sei lá, pequenas competições que aconteceram lá na minha infância, e de eu ver a reação dele quando ele perde, e aí eu achar que ele vai perder alguma coisa, e isso vai gerar uma competição entre a gente, e isso vai ficando lá no teu subconsciente, você não percebe isso. E às vezes é uma experiência de acessar essas memórias, de olhar para isso de novo, seja pela hipnose, seja pela terapia, seja pela ayahuasca, seja pelo breathwork, onde você pode ressignificar tudo isso. E através da sua própria consciência, simplesmente trazendo à tona e observando. A chama da sua consciência é responsável por queimar a ignorância. Basta observar. E o engraçado é que desse dia em diante, todos os meus projetos começaram a alavancar muito. Nessa época eu tinha 2 pessoas trabalhando comigo. Hoje eu tenho quase 20 pessoas, tenho uma equipe de quase 15 pessoas que fazem tudo isso aqui acontecer. Tanto o canal, como a Escola do Fluxo, como, enfim, o evento Mapa da Sincronicidade, tudo isso envolve uma equipe relativamente pequena, mas ao mesmo tempo grande para uma pessoa que trabalhava sozinha até um ano atrás. E esse é apenas um exemplo de memórias inconscientes que a gente pode ter dentro da gente que fazem a gente sentir não merecedor da prosperidade, não merecedor da abundância. E o que impede a gente de se abrir para o merecimento é o sentimento da culpa. Sempre tem algum tipo de culpa lá dentro de mim que não me deixa tomar novos riscos, tomar novos desafios, me expor, porque a quantidade de valor, inclusive financeiro, prosperidade que a gente cria, que a gente recebe da vida, está diretamente associada com a quantidade de valor que a gente joga na vida. E para a gente poder jogar valor na vida, a gente tem que criar. E para a gente poder criar, a gente tem que ter coragem. E a gente tem que se expor, e a gente tem que assumir riscos. Então, como exercício aqui para você fazer, eu quero te propor 2 coisas. Primeiro, participa do Breathwork hoje à noite, se inscreve aqui no Mapa das Sincronicidades e aparece hoje às 8h20 da noite, que vai valer a pena e você pode ter alguma boa revelação aí de algo que precisa ser dissolvido dentro de você. E segundo, pega papel e caneta aí e se faz a seguinte pergunta: de quem eu acredito que eu receberia rejeição caso a minha vida se tornasse melhor? Mas olha, se permita ter tempo de refletir sobre essa pergunta, porque ela não é tão óbvia como parece. Assim como na minha família, eu imagino que na sua também, as pessoas queiram ver você prosperando e melhorando, mas não é bem preto no branco assim. Existem coisas mais subjetivas que acontecem aí que podem então gerar algum tipo de rejeição ou conflito. Eu vi um exemplo: se você se tornar próspero no caminho profissional que você escolheu para você, e não foi induzido pela sua família, na faculdade que falou que você tinha que fazer, ou na carreira que você tinha que seguir, ou que a sociedade falou que tinha que ser. Se você seguir o seu caminho, será que em algum lugar inconscientemente você tem um medo de uma rejeição de um pai, de uma mãe, do irmão, do primo, do parente, do namorado, de alguma coisa? Isso é importante de investigar. Seja a rejeição afetuosa mesmo ou o próprio conflito. Saber que determinadas decisões vão gerar conflito. Esse tipo de pensamento pode sim estar associado com memórias de infância e gerar sentimentos de culpa muito ocultos, que impedem a gente então de se sentir de verdade íntegros, merecedores de amor, merecedores de abundância, merecedores de prosperidade, merecedores de saúde até. Pessoal, esse papo é profundo. Se você faz terapia, eu recomendo que leve essa discussão também para o seu terapeuta em algum momento, que pode trazer boas reflexões, bons questionamentos. E, fundamentalmente, eu sugiro que você faça mesmo um exercício e venha mesmo para o Breathwork, porque mais do que trazer aqui um conceito filosófico, lógico, racional, psicológico, que seja, para poder abrir essa discussão, você tem que investigar dentro de você mesmo. Esse, para mim, foi o caminho que funcionou para mim e é o caminho que eu acredito.
Esse é o lugar de autorreflexão, autoobservação que levanta tudo que está lá no fundo do tacho, né, que é o fundo mesmo do abdômen, está tudo muita coisa armazenada aqui, e traz aqui para a mente consciente conseguir enxergar, sacou? Esse é o caminho de autoconhecimento que eu considero prático. É isso que eu quero dividir com as pessoas e é isso que eu estou fazendo lá no Mapa da Sincronicidade. Contra a experiência própria não existe argumento. Então fica aqui o meu convite para a gente conseguir se ver mais tarde e ter uma experiência juntos. Maravilha? Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço.